Boa noite. Muito boa noite. Reforma. Quando a gente ouve a palavra reforma, a gente pensa em várias coisas. A primeira coisa que eu penso é barulho. Eu odeio barulho de obra porque não tem previsibilidade. Você nunca sabe quando é que vem o próximo tum. Tá lá na sua casa, vem tum, tum. Aí do nada, tum, tum, tum. Aí para, você relaxa. De repente, tum. Dá vontade de ir lá e reger. Vamos lá, tum, 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 tum. Falta que contra tum, 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 tum. Falta um... Acho que tem um mestre de obra, acho que tem um mestre-sala ali, pra dar uma... A segunda coisa que eu penso com reforma é divórcio. Porque obra separou mais casal que a pandemia e o bolsonarismo. Tem muito amigo que terminou por obra. Um casal que começa uma reforma, ele tem que saber que provavelmente só um deles vai usufruir. Reforma também me lembra a reforma protestante. Que não é aquela obra que você faz contratando apenas pedreiros evangélicos, não. A reforma protestante foi quando Lutero e Calvino disseram que tudo bem o burguês ter lucros extorsivos desde que ele não adore imagens. Se eles liberaram o lucro, mas proibiram imagem. Fizeram tipo a Vivo faz com o teu pacote de dados. Lucra bilhões contigo, mas não te deixam baixar uma foto. Eu não sei qual é o problema dos protestantes com imagem. Né? Para eles tinham que proibir, assim, na minha opinião, tinham que proibir o áudio. Muito mais nocivo que imagem, mas tudo bem. Tem também a reforma ortográfica, que é uma reforma para acabar com o preconceito linguístico, fazendo com que de tempos em tempos todo mundo se sinta analfabeto. Assim, afinal, agora, cor de rosa tem hífen, mas cor de laranja não. Pé de meia tem hífen, mas pão de ló não. E por quê? Bom, a regra nesse caso é muito clara. E a regra, no caso, é fuder com a tua vida. Mas eu tô falando sobre reforma, por quê? Porque tá rolando uma reforma agora no Brasil, que é a reforma do ensino médio. É o novo ensino médio, também conhecido pela sigla NEM. Não confundir com a NEM, da PP e NEM. NEM com os NEM, aqueles que nem estudam nem trabalham, tipo Bolsonaro. Nem com o NEM da Rocinha, traficante carioca, e nem com a MC NEM, aquela do hit Eu Sou Amante Mesmo. Ela me chama de amante, eu não tô nem aí pra isso. Eu sou amante mesmo do seu marido. Eu sou amante mesmo do seu marido. É a ação afirmativa da comedora de casado. Ela faz inclusão conjugal da solteira, é o famoso orgulho talarico. No começo, né, inclusive, parece que ela tá admitindo que ela é uma amante genérica, uma amante serial, ela vai pro específico. Não, eu sou amante mesmo do seu marido. É tão pessoal que eu fiquei meio bolado de me descobrir corno. Eu nem tenho marido, mas fiquei bolado. Onde é que tá meu marido numa hora dessa? Comecei a me perguntar. Deve estar com a MC NEM. Ela até assim, o teu marido. Olhando no olho, falei, eita, caralho. Mas o NEM que a gente vai falar hoje não é o traficante, nem a amante, é a sigla para novo ensino médio. E qual o problema dessa reforma do NEM? Afinal, ninguém pode negar que o ensino médio no Brasil precisa, sim, de uma reforma muito profunda. Na média, ele é mesmo incrivelmente ruim. De acordo com o último sistema de avaliação do ensino básico diante da pandemia, 69% dos alunos terminam a escola sem habilidades adequadas de leitura, sem saber reconhecer ironia ou humor num texto. A maioria dos jovens vê um texto, não entende nada e trata um texto simples como se fosse uma tira da Laerte. E trata uma tira da Laerte como se fosse um texto simples, que precisa ser entendido, para desespero da própria Laerte, que não entende como é que não entendem, ou o que eles querem entender. Outro dia, uma tira minha tinha mais de 1000 comentários, e todos dizendo que não entenderam. Memes, usando meme de uma cara bugalhada, assim, ou lobisomem, ou não sei o quê. Todo mundo falando que não entendeu, ou que entendeu, ou que acha que entendeu. As pessoas estão entendendo tão pouco no Brasil que elas não entenderam nem que tira da Laerte não tem que entender. E pior, tem gente dizendo que entendeu. E quem está dizendo que entendeu é quem menos entendeu. Tanto é que a própria Laerte não entendeu a reação das pessoas dizendo que não entenderam, nem dizendo que entenderam. Até porque não entender o tira da Laerte virou meme. E meme não é para entender. E meu medo agora é que a Laerte me entenda mal e acho que eu não entendi o que ela entendeu. Deu para entender, gente? Mas, voltando ao Saeb, em matemática é pior ainda. 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado. Sim, é tão raro que só acontece com um aluno a cada 20. E se a turma tiver 19 alunos, ninguém aprende matemática. E se tiver 30 alunos, eu imagino que um aluno e meio
Esse segundo aluno, gente, metade dele aprendeu ou ele aprendeu metade? Ou ele é só baixinho? Desculpa, eu fiz letra, gente. Além de ruim, a educação no Brasil ela é ridiculamente desigual. Algumas poucas escolas privadas, em geral as mais caras, oferecem um ensino acima da média, enquanto a maior parte das escolas públicas está sucateada. As poucas escolas públicas de qualidade costumam ser tão disputadas que é muito difícil entrar. Algumas criam processos seletivos próprios, tipo vestibulinhos, que chamam, e acabam tendo vaga só para quem pode pagar, para se preparar para elas. Esse nome vestibulinho, por acaso, me pegou, porque eu achei engraçado esse diminutivo para vestibular, eu não conhecia. Vamos pagar o cartão de creditinho? Parece isso, né? Senão vai parar no Serazinha e vamos ter que chamar o agiotinha. Mas, enfim, algumas escolas, ao invés de vestibulinhos, preferem fazer sorteio da vaga. Isso, por um lado, é mais democrático, mas, por outro, exclui uma parcela importante da população brasileira. Os azarados. São, inclusive, maioria nesse país. O pobre botafoguense não consegue estudar hoje em dia, não tem uma vaga na escola. Mas por que o ensino médio brasileiro é tão ruim? A resposta é unânime entre especialistas e o que eles dizem é que a culpa do problema do ensino no Brasil é a mamadeira de piroca. Não é. A culpa, né, isso é unânime entre todos eles, é que falta no Brasil aquilo que a lei brasileira chama de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, também conhecido como dinheiro, verba, grana, ou como diria a Michele, quero. Falta escola bem equipada, falta sala de aula, falta laboratório, falta instalação esportiva na escola, falta ateliê de artes, falta formação de qualidade para o professor. E o buraco é mais fundo ainda, porque falta o básico, falta merenda, falta transporte escolar. Em muitas escolas falta telhado, papel higiênico, água potável. Sim, é como na música do Vinícius de Moraes. Era uma escola muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu nunca entendi por que essa casa é engraçada, Vinícius. A pessoa tá morando sem teto, sem parede, sem banheiro, Vinícius. Gente, que engraçado. Não tem porra nenhuma. Precisamos falar sobre o limite do humor, Vinícius. Além de tudo isso, falta o principal. Faltam condições de trabalho para o professor, incluindo um salário que permita que ele sobreviva. O João Luiz Pedrosa, do BBB 21, dá uma ideia da situação. Tem uma parada que todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo. Todo mundo fala. Professor ganha mal, professor ganha mal, professor ganha mal. Mas ninguém sabe quanto que é, né? Então, eu não sei Todo quanto mundo é, né? fala, tipo, professor ganha mal. Mas quanto que é? A gente precisa saber quanto que é também, assim. Eu, por exemplo, 2020 ganhava R$2.000. Caramba, e você dava aula... 20 quantos aulas períodos? semanais. 20 aulas semanais. Mano... Sim, nesse momento a gente entendeu porque que ele optou por vontade própria por ficar confinado meses ao lado do Fiuk. É isso que o Estado brasileiro obriga o professor a fazer. Ficar na casa trancada com a VTube. Então, que ótimo que o Brasil decidiu fazer uma reforma para melhorar isso aí. Porque no primeiro governo Dilma, lá para os idos de 2010, fizeram um amplo debate nacional sobre tudo o que tinha que mudar, não só no ensino médio, mas na educação inteira. E os especialistas, então, calcularam quanto ia custar para dar as condições mínimas para a nossa educação funcionar e poder acomodar reformas de fundo. O orçamento era de 50 bilhões de reais. Esse cálculo foi feito com base no mecanismo chamado CAQUI, a sigla de custo aluno-qualidade. O CAQUI mede quanto o Estado teria que gastar por aluno para garantir aquilo que a Constituição já exige, saneamento, luz elétrica, merenda. Ou seja, o CAQUI mede o básico. Afinal, como diz a canção, acabou CAQUI, tu vai embora. E essa é uma piada de quinta série. Ou melhor, era para ser, porque com o nível da nossa educação, você só vai aprender essa piada lá para a 8ª série, hoje em dia. Isso se você for sorteado. Só que aconteceu uma coisa em 2016, no meio dessa discussão ampla sobre a reforma do nosso ensino, um cara chamado Michel Temer tomou o poder. Sim, eu sei, se você está no ensino médio hoje, você tinha, 8 anos quando isso aconteceu. Mas talvez você até tenha ouvido falar o nome Temer, só que achava que o primeiro nome dele era Fora. Né? Não, é Michel Temer. O Temer chegou a ter 3% de aprovação, que, né, segundo, tendo uma margem de erro aí nessa pesquisa, talvez ele tivesse menos alguma coisa de aprovação. E segundo, ele mesmo, ele aproveitou que ninguém gostava dele para fazer mudanças que ninguém gostaria que ele fizesse. Sim,
Ele era tipo o MC Nem, que aproveita a má reputação para ligar um foda-se. Só que, no caso, o marido é o Brasil. Só que, logo que ele tomou o poder, o Temer aprovou o quê? O chamado teto de gastos, que tornou muito difícil que o gasto com educação crescesse. Ou seja, ele tornou aquele investimento de 50 bilhões praticamente impossível. Ao mesmo tempo, ele trocou o ministro da Educação pelo deputado federal Mendonça Filho, também conhecido como Mendoncinha. Sujeito que não tinha menor histórico relevante na área, que logo ficou famoso por participar de uma reunião com Alexandre Frota e o Revoltados Online, para discutir o programa Escola Sem Partido. Só para quem não lembra, o Revoltados Online era uma página gigante no Facebook do ex-marido da Carla Zambelli, que além de ex-marido, hoje é também ex-online, porque o Facebook apagou a página. Pelo visto, Revoltado Online virou um conformado analógico. Apenas um mês depois do impeachment, Temer e Mendoncinha, eles baixaram a medida provisória, a MP 746, que tratava da reformulação do ensino médio. Meses depois, Temer sancionou aquilo que ele chamou de reforma do ensino médio. Só que a MP do Temer não tinha nada a ver com a reforma que já tinha sido amplamente discutida e também não foi acompanhada de mais investimento nas escolas. A MP não incluiu mais investimentos em infraestrutura, não incluiu melhores salários para professores ou apoio para os estudantes não largarem a escola para trabalhar. Ela se limitou a fazer mudanças de currículo, mudanças que geraram uma polêmica enorme, mas que acabaram distraindo o país do fato central, o fato de que o governo Temer queria mesmo era cortar recursos da educação. Em 2018, o investimento estatal em educação tinha caído 56% em relação a 2014. Ou seja, a MP 746 não foi uma reforma. Ela foi uma mistura de assalto com feng shui. Os assaltantes, eles levaram o teu dinheiro, mas mudaram a decoração da casa para se preocupar mais com a cama que mudou de lugar do que com o colchão que eles levaram embora. Olha, a gente está levando sua TV, tá, mas a gente girou sua cama para o norte para trazer prosperidade. Na cerimônia da sanção, o Temer se autoelogiou, dizendo que baixar uma MP era ousadia de governar. Ousadia de governar. Ele tinha essa mãozinha assim. Isso que ele chama de ousadia é o que se chama na internet de petulância do cavalo. Ou audácia do filho da puta. A reforma, claro, enfrentou muita resistência dos alunos e professores e teve manifestações, não sei se vocês lembram, por todo o Brasil. E não bastasse a ousadia de se proclamar ousado, o Temer também mostrou que não se importa muito com revolta popular. E realmente, quando editamos a medida provisória, vocês todos puderam verificar a grande movimentação que se verificou no país, com argumentos intelectuais, movimentações até físicas, né? Houve um debate extraordinário nesses meses. Sim, movimentações físicas, parece dancinha de TikTok, não é? Pessoal na rua pedindo a cabeça dele, ele, olha, movimentações físicas. Eu queria ter essa autoestima do Temer. E quando ele fala que teve um debate extraordinário, ele não diz que a polícia meteu a porrada nos manifestantes. Sim, a polícia debateu muito nos alunos. Debateu em velho, debateu em criança, desjogou gás de pimenta também. É um debate espetacular. Mas será que as mudanças de currículo propostas pelo NEM, pelo menos, foram boas? Será que esse feng shui foi bem feito ou tá fudendo com as tuas energias? Olha, em tese, as mudanças podem ser interessantes, sim. Porque em vez de oferecer uma educação padronizada, o NEM institui 5 opções de um negócio que eles batizaram de itinerários formativos. Um nome meio corporativo, meio Temer, para opções que o aluno pode fazer. A ideia é que o ensino seria um pouco à la carte. Você podia fazer o teu menu executivo. Os 5 itinerários são matemática, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, ensino técnico. Isso já está em vigor, tá, gente? Desde o ano passado, em todo o Brasil. Só que, para que as escolas pudessem dar mais opções, elas precisariam de mais salas de aula para implementar isso. Precisariam de mais professores. E é claro que não rolou. Por quê? Porque não tinha nenhum orçamento para fazer nada novo. E já faltava dinheiro para fazer o antigo. Já que não tinha investimento suficiente, cada escola só foi obrigada a oferecer 2 desses 5 itinerários. E mais da metade dos municípios do Brasil só tem uma única escola pública de ensino médio. Ou seja, tem cidades inteiras do Brasil onde não dá para se formar na maioria das áreas propostas. E a partir do ano que vem, o Enem, em tese, já começa a ser diferente de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo estudante. Isso quer dizer que tem cidades inteiras onde nenhum estudante vai poder se preparar para prestar o Enem para medicina, por exemplo.
Antes, qualquer um no Brasil podia se preparar para a medicina e não passar. Hoje em dia, até não passar para a medicina é um privilégio. Mas tem mais. O NEM também abriu a possibilidade para que cada escola invente os seus próprios itinerários formativos. Use sua imaginação. O que, com investimentos, preparação, podia ser interessante. Mas no sufoco orçamentário em que o Estado deixou as escolas, essa possibilidade acabou sendo a forma que as escolas encontraram para economizar dinheiro. É difícil e caro criar itinerários realmente bons, com matérias úteis, diversas, interessantes, mas é bem fácil, bem barato, inventar itinerários rasos que podem ser ensinados por pessoas sem formação específica no tema ou em qualquer tema, desde que tenham notório saber no assunto da aula, que no fundo pode ser qualquer coisa. Então tem escola com matéria chamada O que rola por aí. Sim. Quem tem notório saber no que rola por aí? Leão Lobo? É o Léo Dias? Eu imagino um professor perguntando, e aí, gente? E a Vitube em Pariu? Vocês viram? Essa gripe tá derrubando legal, pessoal. Vocês viram isso? Tá frizinho, né? É, tá rolando por aí uma gripezinha aí. Essa matéria podia chamar Pegando o Elevador com o Vizinho. Outras aulas estão sendo ensinadas nesse momento em escolas públicas inclui RPG. Não a prática na coluna, mas o jogo. Que, curiosamente, só é jogado por gente com escoliose. Além disso, tem uma matéria que chama Mundo Pets S.A. e, claro, Brigadeiro Caseiro. Não que não seja útil a pessoa aprender a fazer brigadeiro. Mas será que existe tanta coisa sobre brigadeiro para se estudar isso durante um semestre inteiro? O resultado é a proliferação de brigadeiria gourmet. Um brigadeiro de bacio de latte com flor de limone. O que é isso? Brigadeiro, gente. E aposto que eles não ensinam nem a versão mais lucrativa do doce, que é a brigadeironha. Com suas múltiplas variações, brigaconha, o brisadeiro. Sim, eu fiz esse itinerário formativo. Só não tinha esse nome, né? Porque chamava teatro alternativo mesmo. Algumas dessas matérias parecem ter sido inventadas com a intenção específica de humilhar o professor. No Distrito Federal tem a matéria Educação Financeira, torne-se um milionário. Sim, como se o aluno não fosse milionário, por que não tem educação financeira? Se bem que se fizesse esse itinerário junto com o curso de brigadeironha, talvez desse certo. Mas nem assim, que a gente sabe que a única maneira de ficar milionário com brigadeiro é se casando com um. Ou sendo filha solteira de um brigadeiro, aí sim. Com o NEM, a carga horária do ensino médio ela aumentou de 800 para 1.000 horas anuais de aula. Parece interessante, não é? Aumentou a carga, olha, só que tem um truque aí. Dessas 1.000 horas, só 600 são das disciplinas tradicionais. As outras 400 são dessas matérias optativas dentro dos itinerários formativos. Tipo, o que rola por aí. Com isso, os alunos do terceiro ano em São Paulo ficaram sem nenhuma aula de biologia, história ou química. Mesmo as aulas de português e matemática foram reduzidas em 60% no terceiro ano. Eram 5 aulas por semana, agora são só 2. Essa bagunça toda começou a ser implantada já no governo Bolsonaro. Então a tarefa de explicar o novo ensino médio para o público adolescente sobrou para um gênio, que era o pastor Milton Ribeiro, o sargento pincel do Ministério da Educação, conhecido pelo escândalo das propinas em barras de ouro. Não sei se vocês lembram. Ele deve ter feito o itinerário, torne-se um milionário. A ideia deles era convencer os adolescentes de que o NEM era uma ótima notícia. E como? Lançando vídeos inspirados, como esse daqui. Eu tenho uma dúvida sobre o novo ensino médio. O que são os tais itinerários formativos? Os itinerários formativos são formados por um conjunto de unidades curriculares que compõem a parte flexível do currículo. Dessa forma, você poderá percorrer um ou mais itinerários relacionados às áreas de conhecimento. Claramente eles acham que é só botar uma dancinha no meio pro jovem se interessar. O Temer falou, faz umas movimentações físicas, o pessoal vai ficar maluco. Não é assim, não é só botar uma dancinha no meio que o jovem se interessa, tem que botar corote no meio. Botar Ritalina, botar um Black Lança. Aí eles dançam. Mas a melhor parte pra mim é um detalhe desse vídeo, que eu não sei se vocês viram, que é a cartela no final, que diz, novo ensino médio. Breve nas escolas de todo o país. Eles não falam em breve, mas falam
breve na escola do país. Eles mesmo não confiam que o negócio vai durar. Olha que lapso freudiano. Os caras dizendo que o novo ensino médio vai ser breve nas escolas. Sabe o que faltou? Letras nesse povo. Literalmente 2 letras. E é por isso que a gente faz letras. Para botar as letras, hoje tem que ter letras. Isso que é importante, curso de letras. Apesar de claramente ter investido pesado em propaganda, o governo Bolsonaro continuou na linha do Temer e cortou mais ainda os investimentos em educação. Claro, você acha que por acaso barra de ouro é barato? Não, vale mais que dinheiro, tem que economizar. Hoje, os gastos públicos em educação estão no menor patamar dos últimos 10 anos. No mesmo período, o orçamento de defesa praticamente dobrou. O professor, para ganhar bem, ele precisa nascer de novo como viúva de militar. Com essa pindaíba e toda essa nova flexibilidade do currículo, foi aberto um enorme espaço para as escolas começarem a oferecer itinerários patrocinados. Sim, itinerários bancados por fundações ou corporações. Por exemplo, em escolas de São Paulo e do Sergipe, quem está investindo em itinerários é o iFood. No seu site, o iFood explica que a missão da empresa é capacitar mais de 5 milhões de pessoas em 5 anos para o trabalho do futuro e o empreendedorismo. Só quando você clica no link trabalho do futuro, vai ter trabalho no futuro? Você clica assim. Sabe qual é a primeira coisa que aparece? A gig economy, ou economia do bico em Faria Limer. A gig economy é como o iFood chama o trabalho precarizado do qual o próprio iFood depende para continuar crescendo. Sim, eles acham que se chamar de nome em inglês fica maneiro. Tipo, eu não sou calvo, eu faço hair economy. Não, é tipo o MC Nem cantando. Eu sou uma second wife, sim. Mas, enfim, o que o iFood precisa é de trabalhadores que acreditem que eles estão sendo explorados porque optaram por isso. E nada melhor do que ensinar isso desde cedo, já na escola, para os adolescentes. É isso que Paulo Freire chamava de pedagogia do opressor. O NEM já prejudicou a formação de muita gente. Gente que perdeu liberdade de escolha e está frequentando uma escola ainda mais precária, mais improvisada. Por quê? Porque a reforma do ensino médio que a gente precisa não é uma reforma curricular apenas, é uma reforma substancial e reforma, gente. Reforma custa caro. E aqui você deve estar pensando, Greg, mas de onde é que a gente vai tirar dinheiro para isso? Você não disse que uma reforma de verdade custaria pelo menos 50 bilhões? Olha, eu não sei se dá para tirar daí, mas esse ano o Brasil vai pagar 813 bilhões de reais só em juros da dívida pública. E eu também sei que só a Ambev e a Telefônica devem juntas mais de 10 bilhões de reais para a União. Os militares no Brasil têm um orçamento anual de 125 bilhões, com menos da metade do dinheiro que vai para os militares, daria para garantir o básico na educação brasileira. Claro que a capacidade nacional de produzir golpes seria prejudicada. Talvez tivesse um impacto negativo nas vendas de Viagra. Talvez. Mas daria para as filhas solteiras de milico a oportunidade de trabalhar na fervilhante gig economy. Agora, mesmo que a gente cobrasse a dívida dos empresários ou parasse de gastar tanto em juros, seria impossível fazer a reforma que o Brasil precisa. E por quê? Por causa do teto de gastos, aquele que o Temer aprovou praticamente junto com o MP que criou o NEM. Com o teto, o dinheiro extra que o governo arrecada não pode ser usado para investir em educação, porque o gasto público é congelado, independente da arrecadação. Hoje, o Haddad já está tentando substituir o teto de gastos por uma nova lei, que ele batizou de arcabouço fiscal, para ficar mais inteligível para a população. O Haddad foi buscar essa palavra na Idade Média, ali. Arcabouço ou masmorra fiscal? Vamos já arcabouço. Mas quando o Haddad redigiu a lei, ele listou algumas exceções às regras que ele criou, ou seja, ele tirou algumas despesas do teto. E uma dessas exceções são, claro, os recursos do Fundeb, que serve para fazer investimentos em educação. Só que essa semana, o deputado do PP, Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço na Câmara, diz que quer acabar com essa exceção. O que na prática quer dizer que ele quer condicionar o investimento em educação a um crescimento do país que não vai acontecer. Por quê? Porque não teve investimento em educação. Se o arcabouço do novo governo ficar do jeito que o Cajado quer, e do jeito que o Cajado quer, parece muito do jeito que o diabo gosta, do jeito que o Cajado quer, vai ser bem difícil injetar na educação os recursos que ela precisa. Aí não tem possibilidade de reforma real. E o melhor mesmo é jogar o NEM no lixo e garantir o mínimo para os alunos com pouco recurso que tem. Mas a gente sabe que tudo isso é meio confuso, sobretudo para você, estudante do ensino médio. Afinal, eu também estou ficando velho, eu não sei mais falar com a juventude.
Por isso, a gente teve a brilhante ideia de contratar um elenco de adolescentes para fazer um comercial de alta qualidade, explicando como chegamos até aqui. Só que o nosso orçamento era limitado. Greg News ele tem um teto meio baixo, até pela minha estatura. Então o que a gente fez foi pedir para o nosso redator resolver sozinho. Com vocês, Eduardo Branco. Eu tenho uma dúvida sobre o novo ensino médio. Por que ele tá uma merda? Porque ao mesmo tempo em que aprovaram ele, o Temer cortou mais da metade dos investimentos em educação. Mas por quê? Para pagar juros para bilionários e Viagra para milico. Sim, agora a gente tem que rezar pro Fundeb não ser comido pelo arcabouço fiscal. Laerte, eu não entendi. O que é arcabouço? Esse foi o Greg News!